Estamos entrando ao vivo. É isso aí, galera. Boa noite a todos. Hoje, mais uma transmissão aqui, né, ao vivo com uma das nossas pré-candidatas. Quero dar boa noite aqui para a nossa companheira Iá Bárbara. Tudo bom, companheira? Boa noite, Walterson, tudo bem? Boa noite, companheira. Companheira Yara, nossa companheira Iá Bárbara, ela é nossa pré-candidata, né, também ativista, né, das religiões matriz africana, e nós viemos hoje aqui fazer aquele bate-papo, né, das 21 horas, para conversar sobre a situação da cidade, para conversar aí aquele bate-papo descontraído. Galera, lembrando que, né, o PT Suzano, junto com algumas entidades, está fazendo uma grande campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza. Então, você aí que está nos acompanhando, é importante que você ajude aí a ajudar essa rede. Né? E aí, ao longo do nosso bate-papo com a companheira Bárbara, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. E também, Bárbara, hoje nós protocolamos um documento, né? Protocolamos um documento na prefeitura. A gente fez até um vídeo um pouco mais cedo, pedindo informações do prefeito Rodrigo Axuxi, né, sobre contratos, sobre quais medidas de fato estão sendo tomadas aí na nossa cidade para a questão do combate do Covid-19. Vamos começar a nossa live aqui, companheira. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história e o porquê você aí se colocou, né, à disposição para poder esse ano participar das eleições de 2020. Fica à vontade. Então, companheiro, acho que a minha candidatura ela tem todo o perfil desse movimento, desse momento que estamos vivendo. A atual conjuntura política, onde o Brasil sofre um grande golpe e destitui uma presidenta eleita, e logo em seguida você vem com a perca de grandes segmentos em política pública para mulheres, para negros, para LGBTs, e você só vem vendo a quebra e a queda de grandes construções ao longo desses, desses 3 anos, vamos colocar assim. Estamos chegando em Eu me 4, né, sinto mais ou no menos. direito, eu me sinto... Você está me ouvindo bem, Walterson? Eu não estou te Sim, sim, ouvindo. sim, estou escutando, sim. Você está me ouvindo? Sim, sim. Sim, eu não te ouço. O seu áudio está bem aqui, está chegando bacana aqui seu áudio. Agora eu ouvi. Então, ao longo desses 3 anos, eu me sinto obrigada e também no direito de compor o cenário político para lutar contra essas opressões. Eu venho de militância, venho da militância das religiões de matriz africana, sou a quinta geração de mulher da minha família a exercer o candomblé, a exercer a fé na natureza. Sou uma mulher transexual, sou redesignada, milito há muitos anos junto com a população de LGBTQI+. E então acho que tudo isso contribui para que eu seja uma representante do povo negro, do povo LGBT, do povo da periferia nas esferas governamentais. Companheira, além dessa toda a sua militância, como é que você está vendo, né, essa questão da pandemia aqui na cidade, a questão do Covid-19? Como é que você está analisando, como é que estão essas coisas aí no seu bairro? Porque, assim, a gente sabe que, né, você tem todo um trabalho na defesa, né, dessa minoria que você acabou de colocar aqui para a gente, que é uma defesa importante, né, o seu ativismo. Como é que você está vendo a situação para esse público específico aqui na região e também no estado, no Brasil, né, quando se fala da questão das religiões matriz africana, sobre a questão do LGBTs e por aí vai? Então, as religiões de matriz africana, esse é um momento muito delicado para elas, né? Nós, enquanto filhos de orixá, e quando a gente
professa a nossa fé, a gente aprende a ficar recluso e a gente aprende a viver em pequenos grupos para poder, assim, a gente comungar a nossa fé. Então, para a gente não é novidade ficar recluso durante um tempo, respeitar os mais velhos, às vezes ter um pouco de distância dos mais velhos. Eu acho que esse momento isso não é uma novidade, não é difícil. Acho que o difícil para as religiões é a parte festiva. As religiões, o pessoal gosta de fé, eles vão para a fé, e a fé, ela tem muita festa, ela tem muito abraço, ela tem muita comida, ela tem muita comunhão, ela tem muita gente juntas, e esse momento deve estar sendo um momento muito difícil para todos os terreiros, para todos os centros também espíritas de Umbanda. Mas a gente tem que saber que a epidemia, ela é muito grande. A Covid-19 é um vírus muito perigoso. Se acometer os nossos velhos, nós vamos ter muitas baixas dentro dos terreiros de candomblé. A gente já sabe que ela não acomete somente os velhos, mas o candomblé ele é feito de muita gente velha. Nós temos muitas velhas e velhos, e quando eu falo velhas, eu quero dizer que a Covid-19 ela tem um impacto muito maior para as mulheres do que para os homens, né? A mulher que está na linha de frente, a mulher que tem que pegar o filho na escola, a mulher que tem que fazer compra, a mulher que tem uma jornada de trabalho fora de casa e dentro de casa, a mulher que sofre a violência do machismo, a violência arbitrária também da família. Então, as mulheres elas estão em um patamar assim muito delicado dentro dessa pandemia. E a mulher de terreiro sofre um pouco mais. E quando você fala, ou vai pensar na população LGBTQI+, você pensa em pessoas que ou foram jogadas fora de casa por conta das suas orientações sexuais ou identidade de gênero, e se não foram expulsas de seus lares e lutam para sobreviver, estão enfrentando a pandemia, elas, em suma, são do ramo da beleza ou do ramo da prostituição, que com a pandemia estão sofrendo sem ter nenhum tipo de ajuda, e eu digo ajuda específica para esse segmento, por conta de políticas públicas efetivas vindo das esferas governamentais. Bárbara, a gente vê, né, que falta muitas políticas públicas, principalmente no município, né, voltado para esse público. E aí você fala dos anciões, dos mestres, né, dos mais velhos do terreiro, e aí assim, precisa ter um cuidado imenso, né, com esse público, com essa classe, né. E aí também você citou a questão da violência, saiu um dado bem recente com a questão do isolamento social, a questão da violência contra a mulher tem aumentado nos lares. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, na questão da violência, pandemia, as pessoas estão muito juntas, a gente precisa de um isolamento social. É claro que o que temos em nosso município é muito pouco, né? Sabemos que quando você chega no município, a dimensão, eu não sei se ela se torna pequena aos olhos de quem acaba divulgando 9 mortes apenas por Covid-19, ou se ela se torna muito grande quando você vê que no Brasil inteiro nós estamos inteirando 3.000 casos de morte de Covid-19. Quando você está no município, você pensa assim, eu vou procurar um hospital. E, geralmente, as pessoas elas vão para outros municípios para procurar hospital. Porque a saúde do nosso município, ela é uma saúde muito debilitada. Então, com certeza, devem ter outras pessoas que têm parentes em outros municípios que devam ter uns hospitais de campanha mais bem equipados, né? Ou que tem uma família que tem um poder aquisitivo melhor, que vai poder ajudar,
então não está sendo notificado como um caso de óbito ou, às vezes, de infecção dentro do próprio município. Uhum. Né? E isso é muito grave, porque quando você pega as periferias, que em suma são muito grandes, né? Você tem casas germinadas, mas muito perto uma da outra, a população não aguenta ficar todo momento um em cima do outro, e isso gera o quê? A violência. E aonde a mulher mais sofre com essa violência. Inclusive, na minha rua mesmo, a gente teve um caso de violência, a GCM precisou intervir aqui por 3 vezes consecutivas, e na terceira, a GCM saiu com essa mulher e levou ela embora, a gente ainda não teve dados, pois era uma moradora nova aqui na comunidade. E não só aqui, mas a gente acaba sabendo de outros casos de violência por causa dessa constante diária e intermitente que une os casais no dia a dia. E isso é muito ruim. A gente vê os maridos ouvindo muita despolítica que prega que não, mas tem que trabalhar, você não pode ser vagabundo. E, em suma, a mulher também, como faz o papel dela de cobrar, ai, tá faltando leite, tá faltando a fralda da criança, e isso acaba gerando uma desestabilidade familiar. É muito difícil, porque eu acredito que as políticas públicas efetivas, elas precisam partir dos governantes que são eleitos, não dos pré-candidatos, de pessoas que ainda vão vir a se candidatar e, quem sabe, ser eleito. Nós temos aí um presidente que ele luta todos os dias para afirmar que esta pandemia é algo para desestabilizar a presidência dele, é algo para desestabilizar todo o seu trabalho como dirigente dessa nação, e até dizendo que emissoras de televisão e alguns jornais, tanto da internet quanto jornais mesmo de papel, vários veículos de comunicação estão num complô contra ele. Sim. E esse momento não seria disso. Seria o momento dele estar pactuando. Até hoje eu não vi o ensinamento de como essa nova higiene que a gente tem que ter, de sair para a rua, chegar em casa, ter que tomar banho, ter que lavar cabelo por conta de não ser contaminado. O uso de álcool gel é muito falado, né? Você tem que usar álcool gel, tal. Só que eu saio, passo álcool gel, dirijo o meu carro, vou até a lotérica, pago uma conta, faço alguma atividade. Por mais que eu higienize a minha mão, em algum momento eu peguei na chave, eu peguei na moeda, eu vou pegar no volante do carro, eu vou trocar uma marcha, e a gente não tem ouvido se falar dessa nova maneira que a gente vai viver daqui para frente. Essa crise sanitária e toda essa orientação deveria partir dos nossos governantes, dos nossos dirigentes que estão eleitos agora. O nosso prefeito aqui no município está sendo aplaudido por ter, eu não sei de onde ele conseguiu, mas ele conseguiu 13 respiradores para uma população de mais de 250. É nada. Gente, para rir. Mas é um pouco, né, do que a gente fala que, assim, a saúde, antes da epidemia, já era algo, né, que faltava muita coisa na saúde. Hoje, né, com o congelamento dos investimentos, né, da emenda constitucional 95, né, em 2016, né, cortou investimento do SUS, cortou, né, investimento da educação, e aí agora, né, mostra que a gente, né, que defende o SUS, a gente que sempre defendeu uma saúde de qualidade, que, né, a nossa luta estava no caminho certo. Porque se, né, tivesse continuado fazendo os investimentos, hoje o impacto, né, da questão dessa epidemia seria muito menor.
E já falando a questão da epidemia, Bárbara, a gente tem visto, né, aí nos jornais, tem visto que o governo municipal, estadual, estão já flexibilizando, fazendo a flexibilização dos comércios, né? E aí eu acho que é algo, né, que tem que se pensar, não pode ser dessa forma que está sendo colocado, porque uma vez que você não achou uma cura, não tem uma cura para né, a questão do Covid-19, né, você coloca e expõe os trabalhadores, porque hoje, querendo ou não, ainda os trabalhadores, mesmo com a quarentena, né, os que estão na linha de frente da área da saúde, os que estão trabalhando em postos de gasolinas, o segurança, um diverso, né, classe trabalhadora, você vê que está vindo dentro dos ônibus lotados, né, ônibus, do metrô, do trem, e aí você fica pensando, imagine só aumentando o fluxo de pessoas no centro, aumentando esse fluxo, como é que, né, vai ficar a situação do nosso povo? Então, é muito complicado e acho que você está certíssima. Eu quero agradecer aqui os companheiros que estão, né, acompanhando aqui, o companheiro André Dourado está aqui com a gente, falou sucesso, companheira, tamo junto. O companheiro Durval também falou. Tem aqui o companheiro Genivaldo, falou parabéns. E a Bárbara, estamos precisando de uma companheira, uma grande liderança que nem você. O Gabriel também deixou um recado aqui, ó, falou boa noite. E a Bárbara, desejo para você muita sorte e força, né, para enfrentar esses novos desafios. O companheiro Jefferson falou, é um prazer, né, é um privilégio do PT ter uma liderança, né, com esse porte, com essa bagagem que você tem. O PT é privilegiado por ter uma companheira, uma candidatura forte que nem a sua, que vai dialogar aí com as religiões de matriz africana, com o público LGBT, com a questão das mulheres, trans, em diversos, que é um segmento que precisa de uma atenção, e você vem com esse discurso para poder, né, ajudar a gente aí. Também tem o professor Reginaldo. Galera, vai curtir na nossa live, vai compartilhando, que é muito importante. Nós já estamos aqui, tem 15 pessoas acompanhando a gente, mas, né, conforme a gente vai desenvolvendo, tem muita ainda para a gente conversar. Companheira, o que você acha dessa questão da flexibilização dos comércios aqui na cidade? Ai, companheiro, as pessoas precisam trabalhar. E volto a dizer, o maior culpado de ter a população nas ruas pedindo para trabalhar, pedindo para entrar num trem lotado, pedindo para estar dentro de uma empresa que não vai ter 2 metros de distância um do outro por conta da Covid, e, assim, posteriormente, aumentar os casos de Covid, é o presidente. Ele é o único culpado por isso, né? Ele deveria estar incentivando a manutenção, a criação, a estruturação dos hospitais de campanha primeiro. É claro que ele já errou quando ele desmontou o SUS, mas vamos dar uma parada, porque senão vai ficar aquela questão de briga entre direita e esquerda. Sim. O que temos? Ele desmontou o SUS, ele tirou já a grana de lá, então tudo bem. Vamos, então, partir da premissa dos hospitais de campanha. Faltam testes, faltam leitos, faltam respiradores e falta uma medicação efetiva que cuide, e também do formato de como a gente vai chegar até o hospital de campanha. Porque se todo mundo que se errar, procurar o hospital de campanha, se não tiver com a Covid, vai pegar. Tem que ter todo um amparato para cuidar dessa questão da volta ao trabalho. O aumento de casos vai subir, a população ela está totalmente vendida, que ela não sabe no que acreditar, mas, em suma, ela não quer assumir que eu vou ficar em casa dependendo de míseros R$600 do governo, quando eu posso trabalhar e adquirir muito mais para poder arcar com as responsabilidades da minha família. E aí, a população, que é aguerrida, que deveria ser a primeira que os governantes deveriam pensar, não, a população tem que ficar em casa, tem que ser bem cuidada, ela tem que ter um dinheiro, ela tem que ter uma internet adequada para poder
colocar os seus filhos num curso online, ela tem que ter materiais de higiene, e quando eu falo isso, entre máscaras, entre álcool gel, entre sabão, entre a substância do cloro, que é a cândida, para poder fazer higienização, tudo isso deveria estar partindo do governo. Não precisava estar partindo da própria população. Posteriormente, ele pensar em ir flexibilizando depois que os hospitais de campanha estivessem todos muito bem equipados, né? Agora, se não equipa os hospitais de campanha e você tem uma população que já está há mais de 40 dias presa dentro de casa, são quase 40 dias para pagar um auxílio emergencial. Tem pai de família que não sabe se quando voltar a trabalhar, se a empresa já decretou falência, se vai estar trabalhando mesmo, se a empresa vai mandar embora, se vai ter uma redução do seu salário, porque a incerteza tomou conta do país. Então, quando fala de flexibilização, o que a gente vai fazer para poder descer para ir até um armarinho, fazer uma compra? Porque quando eu entro aqui nessa loja em Suzano, de armarinhos, que eu não vou citar o nome, a fila é imensa. É fila para você entrar, as gôndolas já são apertadinhas. Para você entrar, se tiver uma cliente comprando algo aqui, eu vou ter que esbarrar nela para poder passar. Aí eu tenho que subir ao segundo piso, tenho mais uma outra fila. Se eu quiser o material de caderno, eu tenho que ir para um outro balcão, que tem outra fila. Se eu for ver questões de louça, prato, é uma outra fila. Até as lojas de roupa, se você entrar, é uma gôndola em cima da outra, e você não consegue andar sem esbarrar em outra pessoa. Como que é essa flexibilização? Então, não é flexibilização. Que eu entendo que, para você falar que eu vou flexibilizar uma quarentena, eu também preciso, além de pedir para as pessoas podem sair para voltar às suas atividades, eu também estou dando os insumos de simples convivência entre esses seres humanos, entre essa população. O trem lotado, a van, meu Deus do céu, a van, para você entrar, você tem que dar a bolsa, aí alguém vai pegar a bolsa, vai passar para alguma pessoa que está sentada lá na frente, e aí, olha por quantas mãos que já passou essa bolsa, você não tem aonde pegar, e te empurra mais para o fundo, olha, vai dar um passinho para trás, dá um passinho para trás. Imagina no alto contágio, no poder que a Covid-19 vai ter em cima da população, porque o dono de empresa, ele tem convênio. O presidente da República, ele é tratado no Albert Einstein. Né? Como que você quer comparar a gente aqui da periferia, eu que moro numa comunidade, que saio que a minha rua é uma rua sem asfalto, sem saneamento básico, como que você quer comparar a minha figura à figura de uma pessoa que tem mais recursos, que tem uma saúde, às vezes, até um pouco melhor do que a minha? Então, essa flexibilização da quarentena vai colocar todo mundo num caos. Mas vale ressaltar que a população, ela não aguenta mais essa quarentena. Só que ela só vai se dar conta dessa quarentena quando tiver uma política efetiva e que ela construa com cada ser humano do nosso, com cada brasileiro, a realidade do que é a Covid-19, que ela não é uma simples gripinha, que ela não vai passar daqui a 15 dias, que os nossos sistemas de saúde que temos, eles não podem receber uma única pessoa com uma Covid-19. Se eu contraio a Covid e entro na Santa Casa por algum outro tipo, eu tô com uma cólica, eu vou na Santa Casa tomar uma injeção de Buscopan. Se eu entrar, eu vou passar para as pessoas que lá estão internadas por conta de outras doenças. E essas pessoas que já estão fragilizadas, com certeza vão vir a óbito.
É isso aí. Então, esse mecanismo de flexibilizar, ele precisa englobar a saúde primeiro. Se não houver a saúde, ele não pode ter o trabalho, mas ele precisa ter a renda. Companheiro, acho que você faz uma avaliação assim acertadíssima, né? Quando você fala que se vai flexibilizar, mas isso precisa ter uma estruturação da saúde, né? Você falou da questão do auxílio emergencial, né? Dessa renda básica emergencial, que eu conheço mas muitas pessoas que fizeram o cadastro ainda não receberam, então isso é muito grave. Você falou da questão da falta de insumos, hoje falta, né, os EPI, que são os equipamentos de segurança individual, para os próprios profissionais da saúde, inclusive vocês companheiros que estão aí, né, na nossa live nos acompanhando, hoje o PT, junto com a direção, com a executiva, entrou com um pedido de explicação para o prefeito Rodrigo Achiusse, para ele falar, né, sobre o motivo da contratação de uma empresa, né, que é a empresa Prisma, de vigilância sanitária, e ele contrata com o contrato da saúde, né, quantos leitos, né, estão ocupados na nossa cidade e quantos estão sendo construídos. Então, assim, a gente entrou com pedido com mais, né, acho que umas 20 questões solicitando informação, até porque o PT, ele faz uma oposição, mas faz uma oposição séria, uma oposição, né, com informações, com dados. Então, quero agradecer, né, a companheira Célia, companheiro Alexandre Lacerda, companheiro Gabriel, companheiro Jefferson, né, o companheiro Alexandre Trindade, que nessa trincheira e toda a direção, né, ajudaram a construir esse documento e protocolamos lá hoje. Espero obter essas respostas para a gente poder dialogar e conversar com a nossa militância. Antes de passar para você, eu quero cumprimentar aqui os companheiros que estão nos acompanhando aqui. Tem o companheiro, amanhã, lembrando que amanhã nós vamos estar aqui com a companheira Cida Matos, hein? Cida está acompanhando a gente aqui, falou boa noite a todos, sucesso, Bárbara. Amanhã é você, Cida, se prepara aí, eu sei que dá aquele friozinho na barriga. Tem aqui o Renato Aparecido, falou, o povo LGBTs precisa conhecer essa mulher maravilhosa de luta em prol, né, acho que ele colocou contra preconceito, racismo, é uma enorme, né, aí ela faz aí a defesa. Tem o Eric também aqui, o Eric Santos, coloca boa noite a todos, não poderia deixar de privilegiar essa referência de mulher, e aí por aí vai os elogios, né? Então também quero agradecer aqui o companheiro Tiago Soares, que é da Secretaria de Combate à Igualdade Racial do PT estadual, também está acompanhando aqui, falou parabéns, e a Bárbara e o companheiro Volte pela iniciativa. Deixa eu ver mais aqui. Tem a galera dando boa noite, e é isso, assim, dentro desse contexto, o Partido dos Trabalhadores entrou com com esse pedido, essa solicitação de informação, até para a gente saber se o nosso povo de fato está assistindo. E aí hoje, o prefeito Rodrigo Achiusse, numa entrevista, hoje, acho que foi no Oi, num café, né, lá de manhã, ele coloca que a partir do dia 23 vai flexibilizar o comércio na cidade, e a gente sabe que a saúde, né, não tem condições, e aí exatamente a gente tenta explicar para as pessoas que, né, o isolamento social para combater o contágio e não superlotar os hospitais, enquanto os governos não conseguem, né, montar uma estrutura para dar resposta, né, tão grave como essa doença. Então o PT está se posicionando de uma forma contrária ao isolamento, pedindo responsabilidade das autoridades públicas, mas também tem coerência que o trabalhador está aí, né, precisa, né, se alimentar, e a gente tem que olhar o trabalhador. Por isso que o PT, né, na Câmara, no Congresso, né, propôs, né, lembrando que o Bolsonaro ele propôs R$200, né, a oposição, né, o PT, oposição, o PSOL e outros partidos fizeram a proposta de 1.200 e chegou na proposta, né, de R$600. Então é bom lembrar isso, que o PT ele sempre vai estar olhando para a classe trabalhadora. Então, eu queria que você desse uma boa noite para o pessoal que está te acompanhando aí, e, né, você tem uma galera boa que está te acompanhando aí, falou, conhece a Bárbara de longa data, e é uma grande mulher aí, sempre, né, coerente nas suas colocações. Boa noite a todos e todas. Eu quero dar uma boa noite especial ao Tiago Soares, que ele, lá da Secretaria de Combate ao Racismo, ele foi uma das pessoas que
falou para mim, não, mãe Bárbara, você não pode recusar, você tem que ir lá e lutar, porque é isso que a senhora fez ao longo desses 20 anos de militância, então a senhora tem que estar lá e eu quero dar uma boa noite especial para ele. O Eric, eu não tenho acesso a todos os nomes, a todas as pessoas que estão curtindo e comentando. Mas, como o Walterson falou do Eric, o Eric a gente se conhece desde de infância. Eu nasci em Guaianazes, né? E ele é da cidade de Tiradentes, e por conta da religiosidade, a gente se cruzou. E a gente tem uma história aí longa, longa, longa. Ele conhece muito minha luta dentro dos movimentos, dentro do movimento negro, dentro da militância. O Renato, o Robson e todos os outros que aqui estão. Um beijo grande no coração. A gente conta muito com o apoio de vocês para divulgar a página do PT, curtir. Eu sei que tem pessoas aí que são de outros municípios, porque já me seguem nas redes sociais e conhecem o meu trabalho a nível nacional. Mesmo assim, essas pessoas têm parentes aqui no município, amigos, manda para os amigos, avisa para eles, olha, o PT está com um trabalho legal, e ele vem em parceria. A mãe Bárbara está lá junto com eles, construindo, lutando pelos nossos direitos. Quanto à questão do auxílio emergencial, as pessoas... Eu vi um vídeo na internet de uma companheira, mulher, de luta, no mínimo mãe, porque ela deve ser arrimo de família, porque ela recebeu R$ 1.200, né? Uhum. E ela fez um vídeo e jogou na rede. Tá aqui, olha, R$ 1.200, toma a benção do seu pai. Seu pai, Bolsonaro, que deu R$ 1.200. Gente, não caiam nessas pegadinhas, não caiam nessas matérias, nesses vídeos sensacionalistas que distorcem a realidade. Qualquer pessoa tem acesso às redes sociais, já foi publicado inúmeras vezes que o presidente Bolsonaro, junto com seus ministros, junto com Guedes, queriam dar R$ 200. E o PT veio com uma proposta de ser um salário mínimo, R$ 1.045. E detalhe, o PT, junto com outros partidos também de esquerda, quiseram um salário mínimo, tá? Para 2 pessoas dentro da família. E esse desgoverno foi quem votou contra. E ele tumultua todas as sessões, todos os trabalhos, que aí o PT decidiu que baixaria de um salário mínimo para R$ 500. E o nosso presidente maravilhoso falou, então não vou dar 600. Então você não consegue compreender o raciocínio da pessoa e nem em que instância ele optou pelos R$ 600. Mas essa foi uma luta dos partidos de esquerda e o PT estava lá liderando. Porque esta é a função do PT, é lutar pela classe trabalhadora. E o PT ele precisa vir mais forte. A gente precisa coexistir no movimento do fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro pela vida. Porque são quase 3.000 mortes. Apenas. Porque é pouca pessoa, né? Na minha família, eu acho que eu resumiria a minha família em 60. Imagina, se a minha família inteira fosse acometida, a minha família teria sido execrada da face da terra. Verdade. Então, não dá para falar. Perdeu uma única vida, já tem que ter um olhar, tem que ter uma assistência. Vamos parar o Brasil por causa de umas mortezinhas, 700, 800 mil? Tem que parar o Brasil, sim. Sabe por quê? O Brasil é feito de operários, é feito da classe trabalhadora. Quem tem que ser protegido não é o patrão. Se o patrão morrer, vai vir o herdeiro e vai continuar a empresa. Não pode morrer a mão de obra. A mão de obra tem que ser privilegiada. A mão de obra tem que ser aguerrida, tem que ser tratada como se fossem os reis dessa nação. Se existem grandes cidades, se existe uma grande tecnologia, se
se existe uma grande ciência que o nosso desgoverno não dá a mínima para essa ciência, não tem olhado nem investido nas pesquisas, porque se nós tivéssemos os centros de pesquisa bem capacitados, nós teríamos muitos testes aí no Brasil. Estaríamos testando, aliás, o teste seria a test driving, né? Você passaria num carro ou andando, alguém ia lá e ia te testar rapidamente, seria muito fácil. Mas o nosso desgoverno não tem investido nos centros capacitados, não tem investido na ciência, não tem investido nas pesquisas. Então, quero dizer novamente, a gente precisa compreender que existe um líder que está tumultuando para que a classe trabalhadora, a classe operária, se sinta fragilizada e fale, eu preciso trabalhar. Sim. E essa mesma classe, ela tem que ter consciência e falar, eu não vou botar em risco a minha família. E ajudar os partidos de esquerda a fortalecer a luta pela vida e o fora Bolsonaro. É isso aí, gostei, essa análise é muito boa. Antes de comentar sobre o que você falou aqui, eu quero agradecer a companheira Débora, né, que é aqui coordenadora do Núcleo Dandara, um núcleo esse que também, né, faz parte do PT, está aqui, falando isso mesmo, companheira, estamos junto. Tem também aqui o presidente da CUT estadual, companheiro Douglas Iso, né, colocou aqui boa noite, parabéns PT Suzano pela iniciativa, a galera está acompanhando a gente, hein? A Débora colocou aqui, ó, muito orgulho, daí a Bárbara me representa, né? O Derli está aqui com a gente também, Derli, que é o nosso pré-candidato a prefeito, ele coloca aqui, precisamos cobrar, né, e pressionar o prefeito e os vereadores, né, para ter a questão do fundo emergencial aqui no município. Né? Então, acho que o PT, além de fazer, né, a oposição, uma oposição séria, a gente também cobra, né, aí que tenha medidas para poder ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Inclusive, né, nas nossas lives, Bárbara, a gente tem falado sobre as pessoas em situação de rua, né, tem a companheira Cida aqui, que é da Central de Moradia aqui, ela faz esse trabalho e tem essa preocupação, é ciência social, então nós temos essa grande preocupação, inclusive, aqui deixando aí alguns furos de reportagem, provavelmente, né, nos próximos dias aí, o secretário de Assistência Social do município de Suzano possa cair, né? Então, né, a gente sabe o quanto que é importante, né, uma oposição séria fazendo cobrança para ajudar a nossa população, porque é só assim que a gente vai conseguir avançar. Você falou da questão do trabalho, né? A gente vê uma destruição, né, dos direitos trabalhistas, a gente vê aí muita, né, que deixa a desejar e desassiste o trabalhador. Né, com o golpe, né, quando deram o golpe na Dilma em 2016, você vê o número de desemprego aumentando, pessoas indo para a informalidade, pessoas hoje ficar romantizando a questão do empreendedorismo é muito fácil, né? Enquanto a pessoa está lá no Uber achando que é o próprio patrão e tem que trabalhar 12, 16 horas por dia para poder levar o pão para dentro de casa, para levar o que comer para dentro de casa. E essa pandemia, Bárbara, colocou em xeque essa questão. Colocou em xeque. Porque o trabalhador é importante. Né? Então, o trabalhador tem que ser tratado de uma forma coerente, com seus direitos, para poder garantir. Só assim, acho que quando o Lula fala, vamos cuidar primeiro do povo, depois a gente cuida da economia, é uma colocação bem exata. Por quê? Né? A gente sabe que hoje, com essa pandemia, mostra que a classe trabalhadora é a que carrega esse país nas costas. Né? Então, nós temos que... não podemos deixar cair a peteca quando você fala que precisamos lutar, vamos para cima. Né? Classe trabalhadora vem junto, precisa de consciência de classe, acho que você está certíssima. E o pessoal continua aqui mandando boa noite, estamos junto. Bárbara, parabéns pelas colocações. Bárbara, a gente já está encerrando aqui um pouco, né? A nossa live já está indo para quase 40 minutos. Né? Eu queria que você fizesse aí as colocações finais aí para a gente e para a gente poder já ir dando encerramento aí na nossa live. E agradecer todo mundo que está nos acompanhando. E amanhã, Cida, companheira Cida Matos, vai estar aqui com a gente fazendo um bate-papo
né, para falar como é que está a campanha de arrecadação aqui na cidade de Suzano. É com você, companheira. Então, Walterson, eu vou pedir só uns minutinhos, acho que tem dois pontos que eu acabei deixando. Eu sou uma mulher artroplastada, eu sou, digamos que, eu não sou tida como deficiente física, mas eu tenho 2 articulações mecânicas, eu tenho 2 próteses no quadril. E toda vez que eu converso com essa população, os deficientes físicos, a gente chega numa grande problemática, porque se os insumos de higiene e a metodologia aplicada para a prevenção e não proliferação do vírus, ela é complicada. Para os seres humanos que não têm nenhum tipo de deficiência, imagina para um cego que precisa do tato, ele precisa tocar no outro para poder conversar. Imagina para o deficiente auditivo que ele precisa se expressar com gestos e colocar a mão no rosto, então ele toca nas coisas e a cada fala ele gesticula, e imagina a pessoa, o cadeirante. Então, assim, a gente fica de pés e mãos atadas quando a gente pensa numa política dessa, que não contempla os deficientes. Eu não vi em nenhum lugar falar sobre isso. Eu também não. Eu não vejo. Aliás, a fila do Banco da Caixa, todo mundo já tem falado 1 milhão de vezes, está lotada. Você imagina para uma pessoa que tenha deficiência física. Eu, enquanto trabalhadora, eu tenho um ateliê por conta das próteses no quadril, não tenho mais uma oficina de costura com funcionários, eu tenho um ateliê, uma coisa mais singela, onde eu trabalho para um grupo de pessoas específicas, né? Então, eu tenho essa disponibilidade de trabalhar pouco para não machucar a minha articulação mecânica e, assim, gerar o meu sustento, porque é daí que eu tiro o meu sustento. Eu, assim como muitos outros trabalhadores que se inscreveram no auxílio emergencial, até hoje não obtiveram resposta. Olha que coisa! E eu sou mãe, tenho 2 filhos. Olha que coisa! Aliás, a gente estava brincando que o meu está aprovado desde sexta-feira passada, mas ele não sai dessa situação aprovada. Enfim, uma outra questão que eu gostaria muito de deixar aqui é os meus parabéns pela iniciativa do PT, dizer para toda a companheirada do PT que a gente precisa estar junto, precisa estar unido. Vamos curtir essa live, vamos curtir as próximas. A gente está regredindo, né? Agora a gente tem que fazer pedido de cesta básica, a gente tem que fazer assistencialismo no tete-a-tete, a gente tem que levar o arroz, o feijão, a fralda, o leite para os mais carentes. Isso é uma regressão, porque o PT criou mecanismos tão maravilhosos de assistência social que foram dilapidados ao longo do tempo, desde o golpe, né? Então, tem uma campanha rolando, não só aí, mas tem uma campanha rolando no movimento de mulheres, tem campanha rolando no movimento da igreja, tem campanha rolando no movimento LGBT, tem uma campanha que é para as manas, o pessoal travestis e transexuais, tem uma campanha que está atendendo o povo LGBT, o povo de gays e lésbicas, tem uma campanha dos povos de terreiro e também tem campanha de pessoas levando comida para os moradores de rua. E a gente precisa fortalecer essas campanhas. Então, se eu tenho 2 quilos, eu preciso doar pelo menos 1. Vamos fortalecer as campanhas, pessoal. Vamos fortalecer, vamos doar, vamos ajudar todos aqueles que estão passando por necessidade, porque tem muita gente que não vai receber esse auxílio e muita gente que já não estava trabalhando ou vendia um limão na rua, não está podendo vender, estava no mercado informal e hoje está precisando muito, mas muito mais. Então, vamos colaborar, galera. É isso que eu tenho para deixar. Deixo meu boa noite a todos e a todas. Meus parabéns mais uma vez ao PT Suzano, que eu tenho visto com olhos maravilhosos. Tem
16 anos que eu estou na cidade e há 16 anos eu só tenho orgulho do PT. A gente fraquejou, eu acho que na época do golpe nós ficamos numa grande incerteza, mas agora nós estamos com todo o gás e vamos para cima para tornar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país um lugar melhor. Meu boa noite a todos e todas. Companheira, eu que agradeço, agradeço todos os companheiros aí que comentaram, curtiram, mandaram pergunta. Depois eu quero que você entre lá na nossa live, responda, né, os seus fãs, os seus seguidores, né, muitos mandaram aqui mensagem para você. A gente não consegue colocar todas aqui, porque são bastantes. Então, eu também deixo o meu boa noite para vocês, né, agradecer a companheira e a Bárbara, que se disponibilizou a vir fazer essa live com a gente. Essa é uma rodada de live com nossos pré-candidatos, e o companheiro Jefferson tinha colocado aqui que é um privilégio o PT ter uma candidatura, né, com essa envergadura, com esse peso aí que vem construindo, e também agradecer a companheira Alessandra Félix, que foi ela que passou o seu contato, falou, vai conversar com a Bárbara, é uma companheira, né, super coerente, de terreiro, então, matriz africana, acho que é importante ter uma candidatura com esse perfil. Eu fui aí, tomei aquele café com você, ficamos aí, acho que mais de 1 hora conversando, a gente nem se conhecia, né? E acho que isso é muito importante. Agradecer as pessoas que estão ajudando a construir, né, o partido, você é uma pessoa que está aí há 16 anos na cidade e tenha certeza que o PT tem um olhar muito especial para sua candidatura, né? Você que está aí no Miguel Badra, é uma região que é petista, que reconhece, né, no nosso governo PT o que o PT fez, e quando o PT governa, ele governa, né, para as pessoas. Né? Então, acho que os nossos governos foi isso, e quando a gente coloca a classe trabalhadora, né, no radar da economia, todo mundo cresce junto. Então, acho que o PT sofreu grandes ataques, nós não podemos, né, deixar de frisar que nós sofremos da mídia, dos partidos de oposição, mas o PT está aqui forte, firme, e nunca vacilou em defender a classe trabalhadora. Tá? Então, esse é o meu recado que eu deixo para a nossa militância. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, né? Quem deve ficar em casa, fique em casa, que é muito importante. E o PT vai estar aqui, né, fazendo o possível para dialogar com a nossa militância, com os pré-candidatos e fazer esses bate-papos maravilhosos. Né? Nós já estamos aqui há quase 50 minutos e a Bárbara, batendo papo, passou voando, tá vendo? Você ficou um pouco medo, mas passou voando. Ai, Walter, eu não sou das redes sociais. E eu preciso até me policiar quanto a isso, viu? Eu sei que tem muita gente aí com medo. Bora para cá. Vem para cá. É isso aí, gente. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima live. Abraço.